Como devemos agir diante da necessidade do nosso próximo? Misericórdia, sim, com certeza. Mas o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos informa que tem mais coisa que nós precisamos considerar. Ele apresenta algumas verdades a respeito do abençoar o próximo. Eu convido você a ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 12º até 15º. Ele diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. No trecho dessa carta, capítulos 8 e 9, Paulo fala especificamente da oferta que ele estaria levantando em todas as igrejas para auxiliar a igreja em Jerusalém. E ele cita nessa carta especificamente para a igreja de Corinto que ele levantaria essa oferta também em Corinto. E nesses capítulos, Paulo fala a respeito da generosidade em dar, fala de algumas verdades importantes que os irmãos em Corinto precisavam considerar. É verdade que esses trechos, esses dois capítulos têm sido usados na igreja para falar de dízimo, de oferta, mas muito mais do que dízimo e oferta. Paulo está falando do auxiliar ao necessitado, abençoar aquela igreja necessitada que precisava de ser abençoada com a oferta, com a generosidade das outras igrejas. Então eu convido você a pensar em verdades sobre assistência ao próximo. A primeira verdade, mais do que um privilégio, o abençoar o próximo nas suas necessidades é um ato de adoração. Sobre assistência ao próximo, Paulo usa duas expressões nesses dois capítulos: privilégio e serviço ministerial. Ele afirma que o abençoar o necessitado é um privilégio que aquela igreja teria de participar dessa oferta para a igreja de Jerusalém. Mas mais do que um privilégio, era um serviço ministerial. E essa expressão, ela é a junção de duas expressões que originaram duas palavras no português. A primeira é diaconia e a segunda é liturgia. Então ele está dizendo que o servir à igreja de Jerusalém era um ato voluntário, de assistência aos santos, mas era uma prática cultual também. Então quando você abençoa o próximo, Paulo diz, você está cultuando, você está adorando a Deus. Então, como discípulo de Jesus, nós precisamos entender que precisamos adorar a Deus com a nossa generosidade, com o nosso auxílio ao necessitado. A segunda coisa que eu quero que você entenda, a segunda verdade, é mais do que um ato de dar, é uma entrega de si mesmo. Paulo, na carta, afirma que os irmãos da Macedônia fizeram além do que ele esperava. Quando ele fez a oferta, os irmãos ofertaram. E Paulo diz, eles fizeram isso e além mais. O que eles fizeram? Ele fala que eles, além de contribuírem na oferta, eles se entregaram a si mesmos. Sabe, o Evangelho de Jesus é um evangelho que não fala só de dar coisas, de fazer coisas, de prestar alguma coisa. O Evangelho de Jesus fala principalmente do se entregar,
do se dar ao Senhor Jesus como oferta viva, santa e agradável, como ele diz também aos romanos. Então você, como discípulo de Jesus, precisa entender que o ofertar com generosidade ao próximo é um ato mais do que um ato de dar, é um ato de se entregar. Terceira verdade, é um ato sacrificial que nos aproxima de sermos como Jesus, nosso Mestre. Paulo afirma que aquele ato de entrega, aquele ato de sacrifício, muito mais do que um sacrifício de dar coisas, era um sacrifício de se entregar. E nesse ato, eles se assemelhavam a Jesus, eles se assemelhavam a Jesus, que é o nosso mestre, que, como diz Paulo, sendo rico se fez pobre, sendo Deus se fez homem, assumindo a forma de servo. Como discípulos de Jesus, precisamos nos lembrar que temos que andar como ele andou. Precisamos manifestar aos outros o seu amor sacrificial. A quarta verdade que eu quero que você se lembre e que você veja nesse texto, que o ato de dar é uma ação que produz equidade. Paulo afirma que a fartura de um deve suprir a necessidade do outro. Ele afirma que haverá igualdade quando ninguém for sobrecarregado. Dessa forma, Paulo usando a palavra igualdade, ele está querendo mostrar um conceito que está envolvido nesses versículos todos aí. Ele está querendo nos mostrar o conceito de equidade. Equidade é a igualdade apesar das diferenças, é a justiça imparcial, tanto no aspecto judicial, no aspecto econômico ou no aspecto social. A justiça social tem sido uma expressão que tem sido muito politizada num Brasil polarizado. O princípio cristão que Paulo apresenta aqui de uma forma simples e prática é o da equidade. Como eu falei, é a igualdade apesar das diferenças. Como discípulos de Jesus, precisamos trabalhar e agir em favor dos necessitados, em favor da promoção da equidade. A quinta verdade, abençoar o próximo é um ato que atrai a bênção de Deus. Ao falar aos Coríntios a respeito da bênção gerada quando eles abençoam o necessitado, Paulo lembra aquela igreja a respeito do princípio da semeadura. E quando ele fala do princípio da semeadura, ele fala duas coisas. A primeira é a colheita farta. Quando eles abençoam o próximo, eles colhem com fartura. E quanto mais fartura eles abençoarem, mais fartamente colherão. Essa é a primeira coisa que ele fala. Agora, a segunda, tão importante quanto, Paulo lembra eles do princípio da semeadura e ele diz: vocês não só colherão fartamente, mas terão semente também de forma farta. Então Paulo está falando não só da semeadura, mas da semente com fartura. Ou seja, vão colher com fartura e vão ter semente para semear mais. Esse é um princípio belo da palavra de Deus. Se você, como discípulo de Jesus, tiver os olhos abertos para o que Deus está te falando hoje, você vai ser abençoado nos seus negócios, você vai ser abençoado na sua casa, mas você, além disso, vai ter mais oportunidade para abençoar outras vidas. Quanto mais você tiver, mais você vai ser abençoador. E essa é a bênção da verdade do princípio da semeadura citado por Paulo. Para concluir, eu quero dizer para você que quando você abençoa o próximo, você está produzindo testemunho de Jesus. Você está anunciando o amor de Jesus às outras pessoas. Você está manifestando a glória e a graça de Deus ao necessitado, àquele que precisa. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso nesses 2 capítulos. Você pode abençoar o próximo,
o necessitado, e fazendo assim, você está anunciando Jesus. Eu quero provocar agora rapidamente uma reflexão na sua mente e no seu coração. Você tem sido uma pessoa generosa? Como que os outros te veem? Como alguém generoso? Como alguém abençoador? Como alguém que manifesta Jesus? Eu quero abençoar a sua vida, para que você seja próspero, para que não falte colheita e nem semente na sua casa, para que você seja uma pessoa abençoada por Deus, para que você seja uma pessoa generosa, que abençoa o próximo com aquilo que não te falta, com aquilo que você tem a mais, com aquilo que você tem e que pode abençoar o próximo. Eu quero abençoar você com essa bênção. Eu quero proclamar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre os seus bens, para que você seja um manifestador do amor de Jesus todos os dias. Amém. Nesses tempos de pandemia, é muito interessante ver como que, apesar de nós não nos encontrarmos, o nosso amor continua nos ligando. O amor de Jesus em nós e através de nós continua nos ligando. Então eu quero convidar você a continuar acompanhando o canal, acompanhar as mensagens, a fazer o seu culto doméstico, a adorar e louvar o Senhor com reuniões familiares, para que nós continuemos a ser igreja, mesmo estando longe uns dos outros, mesmo estando somente através do mundo virtual nos encontrando. Eu quero abençoar você, em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos